Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Ricardo que está falando e a gente vai continuar o que a gente vem conversando sobre estrutura demográfica, tá bom? E hoje a gente fala sobre o envelhecimento populacional, né, que pode gerar um grande impacto sobre as aposentadorias, porque com a quantidade muito maior, né, de pessoas envelhecendo, ficaremos com menos trabalhadores ativos para financiá-las, o que pode fazer com que o sistema previdenciário entre em colapso. Né? Entrando em colapso, por exemplo, o impacto sobre os planos de saúde, os cuidados médicos vão ficar muito mais caros, porque há um aumento muito grande de pessoas que passarão a viver nessas condições. Tudo bem? Aqui a estrutura por sexo. Os recenseamentos vêm comprovando a existência de um número muito maior de mulheres na composição da população mundial. Atualmente, a mulher possui a maior expectativa de vida, ela estuda muito mais se comparado aqui no território brasileiro, e isso pode ser visto em praticamente outros lugares espalhados pelo mundo. Mas o que pode explicar essa mudança? Essa mudança, como a gente já vem conversando sobre isso, a partir do finalzinho do século XIX, que o sistema médico sanitário ele vai melhorar, vacinas, né, vão fazer com que a morte por doenças infecto-contagiosas diminuam e a mais os homens são mais expostos, eles ficam mais vulneráveis porque tem que sair para trabalhar. Não quer dizer que a mulher não saia, né? Mas fica mais exposto aos problemas com uso de entorpecentes, aos problemas relacionados à violência, aos problemas relacionados a acidentes de automotores, enfim, tudo bem? Razão de sexo calculada pelo IBGE, que estabelece a proporção entre a quantidade de homens e de mulheres em um determinado grupo populacional. Ou seja, com um número abaixo de 100, indica que a região possui mais mulheres. Acima de 100, a quantidade de homens é maior que a de mulheres. No Brasil, nós temos aí, de acordo com o IBGE, do censo de 2010, cerca de 96 homens para cada 100 mulheres. Em alguns estados, né, nós teremos uma outra numeração. Né? Nós teremos um número maior de homens e não necessariamente maior de mulheres, mas só alguns estados, por exemplo, estados mais ao norte, né, ao norte do nosso território. Beleza? A razão de sexo e o mercado de trabalho. Apesar de se cuidarem mais, né, no caso as mulheres, e de se arriscarem menos, as mulheres ainda não conquistaram o mesmo espaço se compararmos com o sexo oposto. A maior qualificação profissional das mulheres não faz com que elas recebam um salário que equipare a essa formação profissional, né? Recebem um salário menor que o dos homens, de acordo com um instituto aqui no território brasileiro, chamado Instituto Nacional de Estudos Superiores. As mulheres com formação superior recebem cerca de 60% a menos do que dos homens com igual formação, de acordo com um outro instituto, que eu já mencionei para vocês, que é o IBGE. Além disso, elas têm menos oportunidade de promoção ou de assumirem cargos de chefia. Por mais que as mulheres já alcançaram, né, e vão alcançar muito mais, mas por mais que já alcançaram, isso deve acontecer em maior quantidade. Né? Ainda no território brasileiro, nós temos isso arraigado em nossa cultura, né? Questões relacionadas ao machismo, ao patriarcalismo, que impede essa ascensão, né, profissional do sexo feminino acontecer. Tudo bem? Vamos para mais um ponto. No caso aqui agora, a estrutura social, ou seja, classes A, B, C, D e E. São 5 classes utilizadas, por exemplo, pelo IBGE, utilizadas pela ONU, que mede a divisão social de uma dada população. Aqui no território brasileiro, a gente consegue medir a partir dos salários que uma dada população ela ganha. Por exemplo, na maioria dos países, a divisão social se dá entre as classes A e B. Essas classes, galera, são as mais ricas. A classe C é a classe média, que é chamada de o grande termômetro, né, de uma dada população, e a classe D
e classe E correspondem a uma parcela mais pobre, mais miserável da população. De acordo com alguns institutos, e mais uma vez eu menciono o IBGE, a classe C, como havia mencionado para vocês, figura como um termômetro de desenvolvimento, visto que a maioria dos habitantes de todos os países, né, que alcançaram um grau de desenvolvimento econômico e social pertence a essa classe. É claro que o que corresponde classe C aqui não vai ser a mesma classe C em um território, por exemplo, que tem um IDH, né, e também um PIB não muito próximo do território brasileiro, ou seja, menos. Né? Classe C é classe C em qualquer canto do mundo. No entanto, o quanto essa classe C ela vai produzir em termos de riqueza é que vai modificar se compararmos a alguns territórios espalhados pelo mundo. Ó, no território brasileiro, a divisão das classes sociais utilizadas pelo IBGE baseia-se no número de salários mínimos. Tá bom, gente? A sociedade é dividida em apenas 5 faixas de renda ou classes sociais, tendo como referência, no caso, no ano de 2019, o salário mínimo que naquele momento estava de R$ 998, beleza? Aí aqui nós temos um quadro mencionando essas classes sociais por faixa de salário mínimo. Por exemplo, a classe A, ela vai ganhar acima de 20 salários mínimos, ou seja, ela vai ganhar quase R$ 20 mil. A classe B, de 10 a 20 salários mínimos. A classe C, de 4 a 10, a D, de 2 a 4 e a classe E, até 2 salários mínimos, beleza? Importante a gente mencionar uma coisa, né, que é legal vocês frisarem isso, apreenderem, que uma das críticas que a essa estrutura social proposta pelo IBGE, ou seja, medir as classes sociais a partir do quanto de salário ela ganha, é um critério muito direto. Por exemplo, ao considerar apenas a renda, e o IBGE ignora os fatores socioeconômicos como a infraestrutura de onde essa família reside, a formação acadêmica, acesso a bens de consumo e o patrimônio acumulado ao longo dos anos, ou seja, é só o salário e ponto. Ela não analisa, por exemplo, o IBGE não analisa como, né, essa dada porcentagem da população chegou a alcançar tais salários. Beleza? Essa é uma crítica que pode ser feita a essa forma de estruturação, de hierarquização social proposta pelo IBGE. Beleza, galera? Aqui nós temos mais um ponto, que são os indicadores sociais. Partiremos do princípio, né, que é o principal, por sinal, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, criado pela ONU, né, Organização das Nações Unidas, para conhecer o grau de desenvolvimento humano de um país. Beleza? Em 90 foi criado. Em 2010 passou por uma grande reestruturação, né, calculado a partir de metodologias e dados diferentes. Por exemplo, uma vida longa e saudável é o primeiro ponto que você vai analisar quando vai ter acesso ao Índice de Desenvolvimento Humano. Ou seja, você vai analisar a média da população, se ela tem uma vida longa e saudável. O que quer dizer isso? Expectativa de vida ao nascer. Média da população, de 0, boa parte dela vive até quanto tempo? Se nós temos expectativa de vida muito pequena, alguma coisa está acontecendo aí para que haja uma quantidade muito grande de mortes. Né? Pode ser que seja o sistema médico-sanitário no decorrer da vida dessa pessoa, pode ser critérios relacionados à violência, né? Enfim, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é acesso ao conhecimento. O que quer dizer isso? Os anos médios de estudo e os anos esperados de escolaridade. De 0 a 25 anos, você fica quanto tempo na escola? Você estuda quanto tempo? Sua vida, né, escolar, ela vai até quanto tempo? No território brasileiro, em média, o brasileiro estuda de 7 a 9 anos apenas de escolaridade. Ele tem isso, né? Tem alguns países, por exemplo, que se você for medir, como é o caso da Finlândia, como é o caso da Islândia,
como é o caso dos próprios Estados Unidos. A média da população é de 0 a 25 anos, essa população ela vai estudar aí aproximadamente de 15 até 18 anos. Então, você quase que nasce na escola e fica quase 20 anos na escola. Mas não é só ficar, faz o quê? Sai como? Vai para qual lugar? No caso, ambientes profissionais, né? E é uma inovação, que é esse ponto aqui, ó, os anos esperados de escolaridade. A partir dos 25 anos, você continua estudando, continua se informando, enfim, beleza? E o terceiro ponto é o padrão de vida decente, que é a renda nacional bruta per capita. O que essa população produz do ponto de vista individual. Juntando, nós temos uma produção de riqueza, pode ser de baixa expressão, mediana expressão ou de uma expressão muito mais alargada, beleza? O IBGE manteve suas características essenciais. Quando ele foi criado, lá em 1990, quando ele foi reestruturado, ele manteve as suas características básicas. Ele mudou só em alguns pontos, né? Indicando que o desenvolvimento de uma nação não pode ser mensurado apenas pelo seu desenvolvimento econômico, pois pode levar em conta também outros avanços sociais. Por isso que a gente não pode analisar o grau de riqueza de um país apenas simplesmente pelo desenvolvimento econômico. Temos que analisar outros setores, como o setor educacional e como uma população compra. O que eu quero dizer com como uma população compra? Se em uma dada sociedade, proporcionalmente falando, não há muita desigualdade quando essa população vai comprar produtos, é sinal de que nós temos uma distribuição de renda muito equiparada, ou seja, é bom, a população tem poder de compra. Agora, quando nós temos poucos tendo uma quantidade de dinheiro muito grande, ao ponto de ter uma concentração de riquezas, fazendo com que eles possam comprar muito, e uma grande quantidade da população não possa ter condições de comprar, não é da mesma proporção, mas em proporções um pouco mais equiparadas, nós temos desigualdade socioeconômica. Logo, esse não é um território desenvolvido, né? Beleza? Aqui, ó. Dos critérios utilizados, apenas o da expectativa de vida não foi modificado. Os outros dois eles foram modificados. Vamos ver algumas modificações. Ó. No critério econômico, renda, nós tivemos. Foi introduzida a análise de renda nacional bruta, substituindo o produto interno bruto per capita. Por que isso? Ó? A renda nacional bruta contabiliza a renda obtida pelos habitantes de um país, incluindo os fluxos internacionais, como remessas vindas do exterior e ajuda internacional, excluindo a renda que é gerada no país, mas enviada ao exterior, como ocorre em algumas empresas multinacionais. Trocando em miúdos, galera, a renda nacional bruta é tudo aquilo que você gerou internamente e tudo aquilo que você recebeu de ajuda. Caso valadarense, nosso, né? Você está aqui, tem condições de termos uma renda valadarense bruta. Tudo aquilo que você conseguiu gerar em um dado período, mas também a grana que um parente seu mandou dos Estados Unidos também pode ser contabilizada, que ele envia para você. Agora, o que você envia para fora, aí sai um pouco, tá bom? E no critério educação, a taxa de alfabetização foi substituída por dois novos indicadores. A média de anos de estudo da população acima de 25, como mencionei para vocês, para averiguar as condições da população em idade escolar e o número esperado de anos de estudo. E a expectativa de vida escolar, que é o tempo que uma criança ficará matriculada se os padrões atuais, quando ela começou a estudar, logo quando ela foi matriculada, né? Se os padrões atuais se mantiverem ao longo da vida escolar, ou seja, se não muda. Beleza, galera? Questões importantes aí, ó. De acordo com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que é o PNUD, que é uma subsecretaria da ONU, a ONU é o todo, é o centro, e nós temos vários subgrupos, né? Essas alterações foram feitas porque alguns países haviam atingido níveis elevados de alfabetização,
medindo apenas os níveis de alfabetização, a capacidade de diferenciar o desenvolvimento dessas nações estavam ficando muito discrepantes, muito desproporcionais. E aí, ó, um caso, falando de educação, algo extremamente relevante para nós, de acordo com a Constituição de 1988, tornou-se a educação básica obrigatória. O porquê que o material traz esse ponto? Porque é muito bonito falar que educação é um direito, está lá na Constituição, tal como você tem direito à moradia, à segurança, a um serviço médico-sanitário. Beleza, nós temos o direito, mas dependendo de onde a gente mora, nós não temos condições nem de ter acesso a uma coisa que é inerente a mim. Muito complicado isso no território brasileiro. Então, a Constituição de 1988, ela tornou a educação básica obrigatória. Passados mais de 30 anos de sua promulgação, a realidade educacional no Brasil ainda não mudou. Mais de 11 milhões de brasileiros com mais de 15 anos são analfabetos. E desse total, a maioria, que no caso 73%, é constituída por brasileiros negros ou pardos. Além disso, apenas 15,7%, galera, da população tem ensino superior. E mais uma vez o componente racial demonstra a injustiça social, pois apenas 9,3% da população negra ou parda está na universidade. Está na universidade, não quer dizer que vai sair formada. E se sai, será que tem as mesmas oportunidades? Né? Em detrimento de 22,9% da população branca que está na universidade, que sai e que possivelmente tem uma maior possibilidade de ser sugado, ser trazido ou levado para os mundos do trabalho, beleza? Aqui nós temos as faixas de DH, o mapa mundo, né? E as cores aqui, ó. O verde mais forte, né? Mais escuro, os territórios muito elevados, né? Elevado. Ou seja, nós temos o IDH aí bastante elevado, o que vai o IDH de 0 a 1. Então, esses territórios aqui em verde, eles têm um IDH que vai a 0,900, 0,954, como é o caso da Noruega, é o melhor local de se viver no planeta. Ou seja, aqueles três, né, aquelas três análises que fizemos são muito fáceis de a gente perceber o quão elas trazem um desenvolvimento para o território, né? As pessoas estudam muito mais, elas vão ter um acesso à educação básica, ao sistema médico-sanitário, à moradia, ao transporte público, contribuindo, por exemplo, para o IDH ele ir lá para cima, né? O Brasil ele está em 79º, ou seja, nós temos 78 melhores lugares para você ir antes de pensar para o Brasil, né? Se você for um gringo, de pensar em vir para o Brasil. Nós temos o IDHI, que ele é um IDH elevado, né? No entanto, a desigualdade social aqui ela é muito alarmante ainda, infelizmente. Nós temos o IDH de 0,761, beleza? Aí, ó, divulgado em novembro de 2019, com dados de 2018. Obteve a pontuação, como havia mencionado agora, né, de 0,761, né, contra 0,760 em 2017, ou seja, apenas 0,001 a mais do que do ano anterior. Por mais que nós tivemos um crescimento, mas é um crescimento quase que irrisório, né? Beleza? Ficando aí, ó, nós temos, por apresentar um crescimento muito baixo, o país perdeu uma posição no ranking entre os 189 países e territórios analisados pelo PNUD, caindo para o 79º, né? Nós estamos em 4º lugar na América do Sul, abaixo do Chile, da Argentina e do Uruguai, né? Na América do Sul, que existem, se não me falha a memória, 12 países, nós estamos em 4º lugar, atrás do Chile, Argentina e Uruguai. Tudo bem, galera? Beleza? Eu fico por aqui, me despeço de vocês. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês sempre, tá? E aqui, uma lembrancinha aí de um cafezinho para vocês, tá bom? Até mais. Bom dia, boa tarde, boa noite e fui!